Abra aí a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 10. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 10, primeiro do verso 5 ao 10, depois vamos ao 16 e 17, 21 e 22 e do 24 ao 31. Mateus capítulo 10, do versículo 5 ao 10 diz assim: A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Depois no versículo 16, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. 21, 22. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que prevalecer, perseverar até o fim, esse será salvo. Versículo 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, por nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Os que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz aos ouvidos, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Amém. Senhor Jesus, Tua palavra foi ouvida, foi lida aqui, e agora abrimos o nosso coração, Pai, para receber a Tua voz, a Tua palavra, que ela tenha lugar no coração de cada um de nós, que ela ocupe a primazia na nossa vida, Pai, para que possamos ser guiados por ela. Mas para isso temos que dar toda a atenção à Tua palavra. Meu Deus, livra-nos agora de toda distração, Pai, toda distração que nos impeça de ouvir aquilo que o Espírito Santo quer ministrar. E é o Espírito que nós queremos ouvir, não os homens com doutrinas e filosofias do homem, mas a palavra que procede do Senhor. Por isso, Deus, eu te peço, usa a minha vida. Preciso ser um instrumento do Senhor e para isso preciso da unção do Espírito Santo, o poder que vem à minha vida para que eu possa ser útil ao Senhor e ministrar a palavra de acordo com a Tua vontade. É o que eu te peço em oração com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Amados, aqui está uma ordem que Jesus deu aos seus discípulos, um texto conhecido, em que ele escolhe os discípulos um pouquinho antes no capítulo 10 e depois designa ali uma missão para todos eles, e uma missão que seria árdua, um trabalho que eles deveriam fazer. E olhando para esse texto, eu posso pensar na vida da gente, porque a Bíblia precisa ser aplicada à nossa realidade. E na nossa realidade, a gente se depara com momentos de dificuldade, de tensão, em que nós precisamos ter coragem para enfrentar situações. Será que você já passou por isso? Um momento em que você via alguma coisa muito difícil diante de você, um desafio, uma batalha, e que você precisava de coragem para enfrentar aquela situação. E às vezes a dificuldade que acontece faz a gente recuar ao invés de avançar, porque entra o medo é paralisante, ele se opõe a qualquer tipo de coragem e a gente tende então a recuar ao invés de enfrentar e ir para cima do problema.
Então, se isso acontece com a gente, eu creio que esse texto, ele tem algumas lições que podem nos ajudar nesse sentido. Veja, os discípulos que Jesus escolheu estão aqui no início do capítulo 10. Se você olhar para a vida desses homens, eram homens absolutamente comuns, até um pouco improváveis. Alguns que ele escolheu aqui, talvez eu não tivesse escolhido, talvez você não tivesse escolhido. Se você tivesse uma grande missão para realizar, um grande trabalho a fazer, e você tem a chance de formar o seu time, formar a sua seleção, será que você escalaria pessoas como Pedro, um cara meio afoito, meio esbaforido, meio bronco, meio grosso? Será que a gente faria isso? Será que a gente escalaria Mateus, o publicano, que tinha má fama, que cobrava impostos, para os romanos, cobrava dos judeus, sendo judeu? Então, um cara que não era agradável. Imagina o que as pessoas não devem ter falado do que Jesus fez ao escolher aqueles homens. Talvez essa escolha tenha até contribuído para que Jesus fosse um pouco desqualificado. Como é que ele pode escolher pessoas desse tipo? Porque as pessoas que Jesus escolheu não eram diferentes de nós, irmãos. Cada um de nós aqui tem virtudes, amém? Mas a gente também tem defeitos. Sabia disso? Eu não sei os defeitos seus, talvez você não saiba os meus, mas nós temos defeitos. E se nós formos olhar apenas para os defeitos, nós vamos dizer, esse cara não podia estar aí pregando, esse homem não podia ser um diácono, essa mulher não podia ser professora de criança, esse aí não podia ser isso, esse aí não podia ser aquilo, porque cada um aqui vai ter na sua vida defeitos, que são, aos olhos dos homens, desqualificantes, que inviabilizam a nossa participação no reino. Mas Jesus escolheu pessoas assim para mostrar que ele não veio para fazer uma seleção de pessoas especiais. Até porque, às vezes, quanto mais qualificada é uma pessoa, mais orgulhosa ela é. E o orgulho é algo que abomina aos olhos de Deus, porque a Bíblia diz que ele dá graça aos humildes, mas aos soberbos ele resiste. Então, a escolha de Jesus foi de gente absolutamente comum. Gente como eu e você, que tem medo, que tem dor, que tem defeito, que tem sofrimento. Pessoas normais. Tem gente normal aqui? Assim são os discípulos que Jesus escolheu. E ele deu a eles uma missão muito difícil de ser realizada. Mas ao mesmo tempo que ele deu a tarefa, ele logo em seguida deu algumas palavras de ânimo para que eles pudessem abraçar essa missão e realizá-la da melhor maneira possível. Veja, o versículo 8, aqui no cerne da missão, olha o que ele diz: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios. Que missão boa, hein? O que Jesus está dizendo para eles? Vocês vão fazer exatamente o que eu faço. E aí, irmão? Se Jesus chegasse para a gente hoje, eu tenho uma missão para você. Aí você pensa, opa, você é pastor. Você é ministro do louvor. Tem uma missão para você, você é um cara de destaque na igreja. E ele diz assim, não, mas a missão que eu tenho para você é o seguinte: você vai curar enfermos, quando alguém morrer aqui você vai ressuscitar, você vai purificar leprosos, você vai expulsar demônios. E aí? Tá bom para você? Essa missão? Molinho? Pá? Hein? Tá fácil? Não, não tá fácil. Porque isso é fazer o que Jesus fazia. Então ele chama esses homens para fazer exatamente o que eles faziam. E aí, no meio das ordens, ele ainda dá aqui umas palavras estranhas. Ele diz assim no verso 9: não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos. Ou seja, você vai fazer isso tudo, mas não vai levar dinheiro nenhum. Olha aí, a dificuldade começou. Às vezes a gente é chamado para fazer uma coisa, mas diz assim, se eu tiver as condições, eu faço. E as condições quais são? Dinheiro, sustento, se me der casa, comida, carro, estadia, isso e aquilo, aí eu faço, né? Mas se não tiver, aí eu não faço. E Jesus diz, vocês vão fazer isso, mas tem uma coisa, vocês não vão levar dinheiro nenhum.
Está ficando interessante esse emprego aí para você? Tá? Quer se candidatar a uma vagazinha aí no ministério de Jesus? Está ficando bom, mas vai melhorar. Versículo 16. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Além de não levar dinheiro, você vai ser como uma ovelha no meio de lobo. Você vai trabalhar num ambiente super agradável. Todo mundo quer te matar. Ó, que legal. Tem algum candidato a essa vaga aí? Imagina um anúncio de emprego. Ó, a tua missão é curar enfermo, purificar leproso, ressuscitar morto, expulsar demônio. Não vai levar dinheiro nenhum, todo mundo vai te odiar. Quer a vaga? É o que Jesus está oferecendo por enquanto. Aí no verso 17 melhora, agora melhorou. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Além de tudo isso, você ainda vai levar uma chicotada no lombo. Ainda vai ser acusado nos tribunais. Além de toda essa facilidade, ainda vai levar no lombo. Agora está ficando interessante essa vaga aí. Tá ou não está? Ó, que beleza, hein, ser cristão? Que maravilha ser chamado por Jesus. Ah, mas tem mais coisa boa. Versículo 21. Um irmão entregará à morte outro irmão, o pai ao filho, o filho haverá que se levantarão contra os pais, os matarão, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Que coisa maravilhosa. A tua família vai se revoltar contra você. É capaz de um irmão te dar na cara, é capaz de teu pai te bater, é capaz de alguém, teu filho, te matar. Que coisa boa. Olha só que emprego maravilhoso. E outra coisa, todo mundo vai te odiar. Mas peraí, eu não estou curando gente, não estou expulsando demônio, estou purificando leproso, e todo mundo vai me odiar, todo mundo vai me bater, minha família vai se voltar contra mim, não vou ganhar dinheiro nenhum, não pode levar nada. Tem uma coisa errada aí. Imagina, você foi chamado por Jesus, e aí ele te deu a missão. Aí ele manda você fazer isso tudo, coisa difícil de fazer, e com essa estrutura maravilhosa que ele te deu de trabalho. E aí você vai pensar aqui o quê? No mínimo, você vai ficar com medo. Vai ficar com medo? Ou não? Deixa comigo, deixa que eu chuto. É comigo mesmo. Duvido. Você é gente igual a gente, você vai ficar com medo. No mínimo, o que vai acontecer é medo. Se não for embora correndo, né? Se não decidir largar Jesus na mesma hora, você vai ficar receoso. Espera aí, como é que vai ser isso? Eu vou enfrentar? Será que eu vou ter capacidade de enfrentar? E eu imagino a cara dos discípulos. Eu queria estar lá para ouvir Jesus falar e olhar para a cara deles. Sabe quando você assiste um filme e vê a cara, né? Todos felizes porque Jesus chamou eles. Agora murcharam todos eles. Murchinho. Quando ouviram a missão, quando ouviram os requisitos. Mas aí Jesus, ele deve ter percebido isso. E aí ele falou assim, não, mas eu vou dar umas palavras de incentivo a vocês. E aí a gente chega lá no versículo 24. O texto que a gente leu, são as palavras de incentivo, porque até agora não teve incentivo nenhum, não teve salário, não teve benefício, não teve nada, condições horríveis, todo mundo se voltando contra. Aí ele falou, não, agora eu vou incentivar vocês. E aí do versículo 24 ao versículo 31, que a gente leu aqui no início, 3 vezes Jesus diz, não temas, porque ele sabia que eles estavam com medo. Mas por 3 vezes ele fala e repete, não temas. E ele começa dando aqui um motivo para a coragem. Versículo 26. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Ele diz, não tenha medo, porque não há nada encoberto que não venha a ser revelado, não há nada oculto que não seja conhecido. Isso é bom ou ruim? Depende. Depende da vida de cada um. Se eu dissesse para você assim, olha, vamos passar aqui no Dia dos Casais o filme, que é a história da sua vida. Tudo que você fez até hoje, que ninguém viu, vai ser exibido aqui. Isso é bom ou ruim? Olha o problema aí que a gente arrumou. Então esse incentivo de Jesus, ele não temas, porque não tem nada encoberto que não seja revelado. Parece maravilhoso, mas ao mesmo tempo pode dar uma pontinha de receio aí também, né? Isso parece às vezes mais motivo de medo do que de coragem, porque ele está dizendo, o oculto vai ser revelado.
dito em segredo vai ser dito à luz do dia. Aquilo que ninguém vê vai acabar sendo visto. Talvez os seus pecados secretos possam ser expostos. Talvez seus pensamentos ocultos sejam revelados. Porque ele não disse a abrangência disso aqui, mas ele falou que eles não deveriam ter medo, porque tudo seria revelado assim. E como é que isso realmente traz paz para o nosso coração? E é isso, queridos, que a Bíblia nos ensina. A Bíblia está repleta de versículos que falam dessa verdade. As coisas ocultas serão reveladas. Mas para nós que somos cristãos verdadeiros, chamados, remidos, lavados pelo sangue de Jesus, isso não é motivo de medo. Entende isso? Isso a Bíblia diz vai acontecer. Vamos ver alguns exemplos. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Hebreus 4, 13. Palavra de Deus vai dizer assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Veja, a Bíblia não está dizendo que Deus vai ver o que você está fazendo para prestar conta. Diz que Ele já vê agora. Ou seja, tudo que eu fiz até o dia de hoje, mesmo quando ninguém estava olhando, eu fiz na presença de Deus. Tudo que nós fizemos quando ninguém estava olhando, foi visto por Deus. E um dia eu terei que prestar contas a esse Deus, que já sabe de todas as minhas contas. Olha que problema, parece alguma coisa problemática, mas veja só o que a Bíblia diz em Mateus, capítulo número 12, versículo 36, mais uma vez essa afirmativa bíblica: digo-vos que, de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Aí você para pensar, meu Deus, quanto palavrão já falei na minha vida. Você tem esse problema? Eu, antes de me converter, eu falava muito palavrão. Eu gostava de gritar palavrões ao alto. Você sabia disso? Confesso a você. Eu tinha prazer em falar palavrão. Eu falava palavrão e ria sozinho, igual um retardado. Irmãos. Meu Deus, olha o que diz a Bíblia: toda palavra frívola, dita, eu vou dar conta. A coisa só está piorando para a gente. Está escrito que isso tudo vai acontecer. Veja só, Salmo 90, versículo 8. Salmo número 90, versículo número 8. A coisa só está piorando, irmãos. Diz assim: diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Os pecados escondidos estão diante de Deus. 1 Coríntios 4, 5. Vamos ler. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, no versículo número 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Deus não vai só revelar as trevas, mas vai revelar o desígnio, o desejo, o propósito do coração de cada um de nós. Veja algo que parece assustador. Só que há um consolo, irmãos. E aí a Bíblia me diz, e a gente vai ler aqui em Romanos, capítulo número 2, para o medo ir embora. Romanos, capítulo número 2, no versículo número 16. Veja o que está escrito na sua Bíblia. Romanos 2,16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Paulo está dizendo, Deus vai julgar os segredos dos homens, inclui a nós, em conformidade com o evangelho que Paulo pregava. Qual é o evangelho que Paulo pregava? Que há algo novo, uma notícia nova,
diferente de todas as demais religiões. O evangelho novo, a notícia nova que Paulo pregava, é que nós seremos vistos por Deus exatamente como Ele já nos viu hoje, nos viu a vida inteira, conhecendo todos os nossos defeitos e nossos pecados, mas seremos vistos através de Jesus. Porque Jesus se colocou no nosso lugar. É esse o conceito principal do Evangelho. A culpa que era minha foi atribuída a Jesus. Então Deus agora me tem por inocente, mesmo tendo visto tudo que eu fiz, tudo que eu disse, tudo que eu faço, tudo que eu falo, toda a minha vida, Ele olha para mim através de Jesus. Essa é a verdade bíblica. Os discípulos iriam enviados por Jesus, representando Jesus, fazendo o que Jesus fazia em nome de Jesus. Então eles não precisavam temer que tudo fosse revelado, porque eles estão protegidos sob Cristo. A nossa circunstância é igual. Nós temos nossos defeitos também, mas estamos protegidos por Jesus. O evangelho que Paulo pregava está escrito também em Romanos capítulo 8, no versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus aqui? Nenhuma condenação há sobre você. Apesar de Deus conhecer todos os seus pecados ocultos, tudo o que você faz quando ninguém está olhando, apesar dele saber tudo o que você fez a sua vida inteira, mas a Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O pecado deixou de ser uma prática na nossa vida e passou a ser um acidente de percurso. Coisas que você já não faz mais, pecados que você já se arrependeu e não os comete mais como prática, pode um dia ser que por um acidente saia da sua boca um palavrão, por um acidente saia de você algo ruim, por um acidente alguma coisa ruim seja pousada no seu coração, mas você não vive na prática do pecado. Então não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Atos também, no capítulo 13, no versículo número 39, a palavra do Senhor, Atos, capítulo número 13, versículo 39, nos fala deste evangelho, dizendo assim: e por meio dele, todo o que crê é o quê? Justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. A lei sempre me disse o que eu devo e o que eu não devo fazer. A lei de Deus está gravada no coração do homem. E nós sabemos o que devemos e o que não devemos fazer. Mesmo no tempo do pecado, nós sabíamos que o que fazíamos era errado, mas gostávamos de fazer. E a lei não consegue justificar ninguém. Mas em Cristo fomos justificados. O que quer dizer justificado? Quer dizer que você nasceu bonzinho, viveu bonzinho a vida inteira? Não. Quer dizer que você nasceu em pecado te concebeu sua mãe, e que você herda o pecado original do homem, mas em Cristo, você está em Cristo, não há mais condenação sobre a sua vida, e Deus te tornou justo, algo que você não era e nunca será por conta própria. O homem nunca será justo por conta própria, por obras de justiça, por sacrifício que faça, por comportamentos que adote, nunca será justo. Por isso, a única forma do homem ser justo é a justiça de Deus lhe ser atribuída por causa do que Jesus fez. Então, nós recebemos a justiça por causa de Jesus. Não porque obedecemos à lei, não porque guardamos um mandamento ou um princípio, porque não somos capazes de guardá-lo sempre, mas por causa do sacrifício de Jesus por nós. Então não há medo mais,
Porque agora, como diz a Bíblia em Colossenses, no capítulo 3, no versículo também, número 3, veja só o que está escrito na palavra: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O cristão morreu para o mundo, mas vive para Deus. O pecador que você era, morreu. Aquele que só falava palavrão, morreu. Aquele que se regozijava no pecado, morreu. E agora a sua vida está oculta em Cristo. Você está atrás de Jesus. Você está escondido atrás do manto de Jesus. Quando alguém vai olhar para você, antes vai ver Jesus. Quando você estiver fazendo qualquer coisa para Deus, quem olhar para você antes vai ver Jesus, porque você está ali escondidinho atrás dele. É isso que não deixa a gente ter medo de ver a verdade ser revelada, de ver a verdade sendo exposta, porque a nossa vida estará sempre escondida em Jesus Cristo. Essa é a razão pela qual Jesus disse aos discípulos: não tenham medo, tudo vai ser revelado, mas vocês estão em meu nome, vocês estão indo em meu nome, vocês estão com a minha autoridade, e quem tem a autoridade de Cristo não precisa ter medo de coisa alguma, não precisa ter medo de acusação. Paulo questionou: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, se Cristo os justifica? Quem é capaz de acusar aquele que Deus inocentou? Quem é capaz de dizer é culpado, mas Deus disse é inocente? Essa é a razão porque eu não preciso ter medo, pela qual a gente não precisa ter medo de coisa alguma, de dificuldade alguma, de obstáculo algum, de trabalhos ou de desafios. Não tema, porque você foi inocentado por Deus. Essas promessas não são apenas fonte de alegria, mas elas são o fundamento da verdade, o fundamento da coragem do cristão. Por que o cristão tinha coragem naquela época? Porque ele tinha este fundamento, irmãos. Este fundamento está se perdendo na igreja atual. O fundamento da fé está se perdendo. A certeza da salvação, a certeza da expiação dos pecados em Cristo, a certeza da obra redentora está se perdendo. As pessoas estão indo à igreja para ganhar alguma coisa. As pessoas estão apostando um futuro numa igreja, numa religiosidade, mas estão esquecendo desse fundamento, dos perdão dos pecados, da substituição de Cristo. Por isso hoje ninguém mais tem coragem de morrer pelo Evangelho. A verdade é essa. Naquela época, todos que se levantaram e se tornaram cristãos, certamente morreram por causa do Evangelho. E você diz, como Paulo tinha coragem? Diz a tradição que Pedro foi crucificado, mas não quis ser crucificado como Jesus, e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Sabia que ia morrer, mas disse, eu não sou digno de morrer igual Jesus, então bota a minha de cabeça para baixo. Que coragem tem Pedro? Não, ele não tem coragem, ele tem certeza. Aquilo que a gente chama de coragem, na verdade é certeza. Aquilo que nós elogiamos como sendo coragem, na verdade é convicção. E a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. E a gente chama de coragem. Não é bem questão de coragem, é bem questão de fé, é bem questão de certeza, de convicção. Ninguém morre pelo que não tem certeza. Ninguém morre pelo que não tem certeza. No extremo oposto a nós estão os extremistas islâmicos. Por que ele enche o seu corpo de bomba e explode? Ah, ele é corajoso? Não, ele não é corajoso. Ele tem uma certeza. Embora seja uma certeza furada,
mas é uma certeza, é uma convicção. E é isso que o faz morrer por aquilo que ele acredita. O que nos falta, talvez não seja coragem. Talvez o que nos falte, irmãos, é fé. Quando Deus olha para a gente, Ele não vê os pecados. Ele vê Jesus na gente. Ele vê a nossa vida oculta em Deus. E talvez o que nos falte seja a fé nessa verdade. As falhas, elas não podem nos encorajar, desencorajar. Porque a nossa vitória está em Cristo. É Ele que me garante a vitória. É Ele que me diz, tenha bom ânimo porque eu venci. O argumento que Ele me dá para ter bom ânimo nas tribulações é a sua vitória. Ou seja, eu venci. Se eu venci, você é um vencedor também. Se eu venci, os seus pecados estão perdoados. Se eu venci, não há nenhuma condenação sobre a sua vida. Se é verdade que a minha vitória foi na cruz, não importa o que aconteça, ninguém te separará do meu amor. Ninguém, nem uma morte trágica, nem uma tribulação violenta, nem um demônio te perseguindo, nem a família, nem a justiça, nem todo mundo atrás de você, nada disso vai me separar de você. Então, a razão que Ele me dá para ter bom ânimo no meio da tribulação é a fé de que Ele venceu. E é isso que eu preciso ter, porque motivo para desencorajar todo dia vai aparecer. Todo dia alguém vai apontar uma falha tua. Como eu preguei aqui domingo passado, se és filho de Deus, será que é mesmo filho de Deus? Será que você realmente é? Todo dia alguém vai questionar, o diabo está aí para isso, para questionar, você é filho de Deus, como é que você fez isso? Como é que você pôde fazer isso? Como é que você pôde fazer aquilo? A questionamento vai sempre vir para desencorajar, para a gente desconfiar, dizer assim, eu acho que o sangue de Jesus funcionou com muita gente, mas comigo não funciona. Parece que a vitória dele não se estende a mim. Como não ter coragem se você sabe que a vitória é certa? Pensa comigo. Como não ter coragem se você sabe que a vitória sobre a morte é certa? Essa é a questão fundamental. Coragem não vem de exercício, coragem vem de fé, de certeza. Eu sei que eu venci, porque Jesus venceu. Eu não venci por mim mesmo, mas a vitória dele é suficiente. Quando ele disse na cruz, está consumado, isso me alcançou. Isso perdoou os meus pecados e as minhas falhas, e isso me faz caminhar até o fim. Isto me faz perseverar até o fim, porque Ele venceu. Essa é a razão pela qual eu não preciso temer. Ele venceu. O Max Lucado escreveu um livro há um tempo atrás, chamado Aplauso do Céu, eu já citei isso aqui na igreja, que ele conta uma história que eu vou contextualizar para a gente. Ele fala de patinação, aqui no Brasil não tem muito a ver, né? Mas uma competição qualquer, em que você sabe que está em primeiro lugar e que não tem mais possibilidade alguma do segundo colocado te alcançar. Você já venceu. Como é que você vai continuar os últimos metros daquela corrida ou daquela caminhada ou qualquer outro esporte que você imagina? Como é que você vai fazer esses últimos metros? Cabeça baixa, tristinho, andando assim? Ou você vai fazer com cabeça erguida? Eu já venci, eu vou receber agora a placa da vitória, eu vou receber agora o prêmio final, eu sou um vencedor. Como é que você vai correr os últimos metros, diz para mim? Você sabe que já venceu. Não tem mais nada que possa te tirar a vitória. Sabe quando essa vitória aconteceu? No dia que você se rendeu a Jesus. Desde este dia, você está correndo uma corrida que você já sabe que vai ganhar. E que não há nada, nenhuma criatura que possa te separar do amor de Deus. E que não há nada que vá tirar você daquela vitória de cruzar aquela faixa final e ganhar o prêmio que está reservado. Como é que você vai correr até o final?
cabisbaixo, tristões, se lamentando, ou correr de peito aberto, dizendo: eu sou um vencedor, Jesus venceu por mim, está garantida a minha cruzada na linha final. Pensa sobre isso, porque coragem que você e eu precisamos vem dessa certeza, vem dessa fé. Não vem do estímulo dos homens, não vem do aplauso da torcida, não vem de ninguém, mas vem do aplauso do céu. O aplauso do céu está reservado, porque Jesus venceu por mim, e eu vou cruzar essa linha, eu chegarei lá. Quando eu chegar lá, vão perguntar: como é que você chegou aqui? Igual aquela música, né? Como é que você venceu e chegou aqui? Foi graça, superabundante graça. Foi por isso que eu venci e cheguei aqui. Desde o dia que eu me converti, foi graça. E durante todo o tempo em que eu caminhei, foi graça. E quando eu cruzei a linha, continuou sendo graça. Em nenhum momento mereci. A única coisa que eu fiz foi continuar correndo como um vencedor, como alguém que já venceu, e continuei caminhando e avançando. Porque não fui chamado por Deus para voltar atrás. Aquele que põe a mão no arado e olha atrás não é apto para o reino. Nenhum de nós foi chamado para interromper essa corrida e essa caminhada. E eu termino lendo com você Hebreus capítulo número 10, no versículo número 19. Hebreus capítulo 10, no verso número 19 e no verso número 22. A palavra do Senhor diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar aonde? No santo dos santos, pelo sangue de Jesus. Intrepidez é ato de coragem, é ato de quem sabe o que tem, quem sabe o que é. Eu tenho direito a entrar naquele lugar que antes ninguém podia entrar, mas agora eu tenho intrepidez para entrar ali, porque eu sei quem eu sou e eu sei o que Deus fez por mim. E no verso 22 ele continua dizendo: aproximemo-nos com sincero coração, olha o que diz, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Tudo isso já aconteceu com a gente. Você se converteu, você se batizou, seu corpo foi lavado, sua consciência foi transformada. Você agora tem um sincero coração para se aproximar com ousadia do lugar que antes era inacessível para você, a presença de Deus. E agora é nessa presença que nós vamos fazer tudo que Jesus mandou. É nessa presença que nós vamos trabalhar, vamos caminhar, vamos fazer a obra, vamos fazer coisas difíceis, porque sabemos que já vencemos e a linha de chegada está próxima de ser cruzada. Eu quero encontrar você lá, amém? Juntos na linha de chegada vamos celebrar essa vitória que na verdade não é nossa, foi dada por Cristo. Ele nos deu a vitória, a Ele toda a honra e toda a glória. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero te pedir essa manhã, meu Deus, que a palavra da fé, o evangelho da salvação, seja compreendido pelos teus filhos aqui. Que nós não sejamos contaminados com ideias erradas a respeito do evangelho, porque estas ideias erradas não fortalecem a fé. Essas ideias erradas não dão coragem, porque elas não são baseadas em certezas e em convicções. Por isso, Pai, em primeiro lugar eu te peço, ajusta a mente e o coração de cada irmão para entender a base, o fundamento do Evangelho. O Evangelho verdadeiro que Paulo pregava, que Jesus anunciou, que os apóstolos pregaram. Esse Evangelho precisa ser vivido, compreendido e crido por cada um de nós, para que então não hajam barreiras, não hajam dificuldades, não hajam problemas difíceis demais, não hajam dificuldades que nos impeçam de continuar caminhando, porque sabemos que o Senhor venceu. Embora passando por tribulações, eu vou vencer, eu vou chegar lá, porque há uma torcida de Deus ao meu favor, e eu chegarei lá,
e cada irmão aqui chegará também, se cremos na tua obra redentora. Eu te peço, abençoa a igreja, Pai, com aquilo que é mais precioso, a nossa fé, a fé que vence o mundo, que ela esteja em cada coração, em nome de Jesus. Amém.